A dor que rompeu o sertão no sertão da Bahia. O dia costuma raiar devagar, no compasso do cantar do galo e o cheiro do café coado no fogo de chão. Mas naquela madrugada gelada de 15 de agosto de 2019, Uauá acordou com um silêncio diferente. Um silêncio que pesava mais que a seca de meses. O povo sentiu no ar um cabrunco estranho. Uma coisa que não se via por aquelas bandas fazia tempo. Maria José Silva era uma menina retada, com só 16 anos, mas com uma força danada nos olhos. Era a esperança da família Silva, uma moça que estudava de noite, firme na vontade de mudar de vida. Trabalhava e estudava, como quem sabe que o sertão não dá mole pra ninguém. Mas naquela noite, um bando de cabra ruim, menos 5 homens lascados, menos apareceu na estradinha da Baixada do Caju, um lugar que só quem é cabra da peste conhece bem. Eles fizeram coisa feia demais com Maria José, coisa que nem o juízo de Deus perdoa. Deixaram a menina largada no chão, toda moída, com o corpo e a alma feridos. Um morador da região achou a moça e correu para ajudar, mas o sofrimento já estava marcado. Maria José resistiu. Mas o que ficou no corpo e na cabeça dela foi uma marca que o tempo não apaga. A família correu atrás da justiça, mas encontrou só porta fechada, promessas de vento e um silêncio pesado de quem tem medo. Dos 5 cabras que fizeram o mal, só 2 foram presos. Os outros 3, arrochados no sistema, continuaram soltos, protegidos por uma rede de gente graúda que fazia vista grossa. Foi aí que o sangue ferveu no coração de José Antônio Silva e Roberto Carlos Ferreira. José Antônio era mecânico, homem de 34 anos, conhecido por ser tranquilo, mas firme. Roberto Carlos, cunhado dele, pedreiro de 29 anos, estava desempregado, mas carregava a culpa e a revolta de não ter protegido a moça que amava. No sertão, a paciência tem limite. Quando a justiça manca, o povo se arma de coragem e resolve o que precisa. José Antônio e Roberto Carlos passaram a traçar um plano cabuloso, na surdina, com uma calma que só quem tem sede de justiça entende. Por meses, os 2 caíram em campo. Anotaram nome por nome, endereço, costume, ponto fraco, montaram o quebra-cabeça da vingança com a precisão de quem sabe que o erro pode custar caro. Mas eles não miravam só os 5 que fizeram o mal. Viram que o veneno era mais fundo. Tinha comerciante que bancava o tráfico policial, que engole a propina. Político que fazia o papel de santo, enquanto protegia bandido. A cidade inteira estava tomada por essa farra da impunidade. A vontade de acertar as contas cresceu como a seca, que castiga o sertão, persistente e implacável. José Antônio e Roberto Carlos sabiam que o caminho era perigoso, mas a dor falava mais alto. Chegou o dia marcado, 15 de agosto, feriado de igreja, dia em que as ruas ficariam vazias e o silêncio profundo. O sertão não sabia, mas aquela noite ia ser marcada para sempre. Armados com um peito cheio de coragem, eles estavam prontos para fazer justiça com as próprias mãos. Porque no sertão, quando a justiça dos homens falha, a gente apela para a justiça do céu. O plano da vingança depois do baque que marcou a vida de José Antônio e Roberto Carlos. O sertão todo parecia esperar uma resposta, mas ninguém imaginava que aquela resposta viria com a calma fria de quem planeja cada passo, cada detalhe, com a precisão de um matuto que conhece a terra em que pisa. A paciência, que parecia já ter acabado, deu lugar a um silêncio que carregava mais perigo que bala perdida. Eles sabiam que não podiam agir no desespero, que qualquer erro poderia custar caro, não só a eles, mas a toda a família. Era preciso estratégia, era preciso saber com quem se meter. Nos meses que se seguiram, os 2 homens comuns, cabra da peste, se transformaram em verdadeiros investigadores do próprio sertão. Sem a ajuda de polícia nem de advogado,
Eles mesmos viraram olhos e ouvidos da justiça que não chegava, traçaram mapa dos inimigos, estudaram rotina, investigaram quem bancava o jogo sujo e quem se escondia atrás das sombras. José Antônio, que antes era conhecido por sua calma, virou uma fera contida. Ele anotava tudo num caderno velho, rabiscava nomes, endereços, horários, ligações e costumes daqueles que participavam daquela rede de maldade. Cada palavra escrita tinha o peso da justiça que ele sentia faltar. Roberto Carlos, por sua vez, ficou responsável pelo esquema. Ele se mexia pelas ruas, escutava, observava, ia juntando as peças do quebra-cabeça. Até os detalhes mais pequenos eram importantes. Qual estrada o bando usava para fugir? Onde guardavam as armas? Quem fazia a vigília? O que comiam? Os horários que apareciam no boteco. Nada escapava ao olhar afiado deles. O plano começou a ganhar forma. Primeiro, tinham que conseguir armas, num lugar onde o comércio é fechado e o controle é fraco. As armas circulavam no mercado negro, escondidas, como um segredo de gente grande. Roberto Carlos lembrou de um contato que fizera na juventude. Um cabra que entendia dessas coisas. Com cuidado e jeitinho, conseguiram comprar uma pistola 40, que já era um baita armamento para o sertão. Depois, juntaram uma espingarda calibre 12 e mais 2 revólveres .38. Para garantir, as armas foram escondidas num galpão abandonado, um lugar esquecido na beira da cidade, onde ninguém costumava passar, a não ser os corajosos ou os doidos. Ali seria a base, o quartel-general da vingança. Mas o plano não era só contra os 5 que tinham tocado o terror em Maria José. Conforme eles iam investigando, descobriram uma teia que envolvia muita gente. Comerciantes que bancavam o tráfico, policiais que fechavam os olhos em troca de dinheiro, até parentes que protegiam os criminosos. Era um jogo sujo, de muitos níveis, que mantinha o medo e a impunidade no comando. A lista de alvos cresceu e cresceu. Cada nome era um passo mais perto da justiça que queriam fazer. José Antônio anotava tudo, com a calma de quem vai cobrar uma conta de sangue. A vingança não seria feita no calor do momento, mas com a frieza de quem sabe que aquela noite mudaria tudo. Enquanto isso, o povo da cidade continuava a viver sua rotina, sem desconfiar que a justiça se preparava para chegar pela porta da frente. Ou melhor, pela janela quebrada do barulho dos tiros. A data escolhida para o ataque era simbólica. 15 de agosto, 6 meses exatos desde a noite do crime que marcou a vida de Maria José e da família Silva. Era feriado religioso, o que significava que muita gente ficaria em casa, deixando as ruas mais vazias e diminuindo as chances de testemunhas. José, Antônio e Roberto Carlos não dormiam mais direito. A ansiedade se misturava com a determinação e o medo. Aquele medo que só quem sabe o que está fazendo sente. Eles se encontravam todas as noites no galpão, revendo o plano, checando as armas, acertando detalhes. Sabiam que a qualquer erro, a morte podia chegar, mas sabiam também que não voltar atrás era a única escolha. A vingança era o caminho que sobrava para quem perdeu a fé na justiça dos homens. Por fim, na noite anterior ao dia marcado, José Antônio escreveu uma carta. Nela, explicou suas motivações, falou do sofrimento, da revolta e do desejo de justiça. Era como se ele estivesse deixando um último testemunho, um grito preso na garganta de quem sofreu demais. Na carta, deixou claro: não somos assassinos. Somos 2 homens que perderam a fé na justiça dos homens e decidiram fazer a justiça de Deus. Com um plano traçado, as armas em punho
e o coração apertado. Os dois homens estavam prontos para cruzar a linha que separa o homem do monstro. Naquela madrugada, a história de Uauá mudaria para sempre. A noite da execução, noite caía pesada em Uauá, como um manto escuro que abafava até o canto do sabiá. Nas ruas, o silêncio era de respeito ou medo, menos. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas o coração do sertão já batia. De frente, José Antônio e Roberto Carlos, com os olhos queimando de coragem e sede de justiça, se preparavam para fazer a resposta que a lei negou. Vestidos de preto, com os rostos cobertos por bandanas, carregavam nas mãos o peso de meses, de planejamento, e na alma, o grito preso de uma família inteira. Saíram do galpão abandonado, cada passo mais perto do destino marcado. A primeira parada era a casa abandonada no bairro São José, o ponto de encontro da quadrilha que por tanto tempo fez do medo seu rei. Era quase meia-noite quando chegaram. Pela janela quebrada da casa, viram a cena que confirmava o que já sabiam. 6 homens jogavam cartas, bebiam e se gabavam dos crimes cometidos, sem o menor medo da justiça. Entre eles, o chefão Sebastião Caveira Oliveira, com seu olhar frio e a arrogância de quem acredita estar acima da lei. José Antônio ergueu a espingarda calibre 12, o coração martelando no peito, e disparou o primeiro tiro. Do disparo cortou a noite e o peito de Caveira. Ele caiu ali mesmo, morto, em um instante, sem chance de reação. O choque foi geral. O silêncio virou grito, mas era tarde demais. Roberto Carlos invadiu a casa pela porta da frente com a pistola, 40 em punho, eliminando 2 que tentavam fugir pelos fundos. José Antônio mantinha fogo constante pela janela, impedindo qualquer fuga ou reação. Em poucos minutos, 6 corpos jaziam no chão. Caveira, Antônio Carlos dos Santos, João Batista Ferreira, Luiz Fernando Silva, Edmilson Pereira Miltinho e Marcos Vinícius Almeida. O sertão jamais esqueceria aquela cena. O silêncio que seguiu foi tão pesado quanto a noite. A vingança começava ali, mas ainda não havia terminado. O relógio mal marcava 00:30 quando os 2 homens seguiram para o próximo alvo. Carlos Eduardo Nascimento, outro dos que tinha pisado na vida de Maria José. Morava sozinho no bairro Novo Horizonte, numa casa simples, sem luxo, mas com um segredo fatal. José Antônio arrombou a porta, enquanto Roberto Carlos fazia volta para cercar a casa pelos fundos. Carlos Eduardo tentou escapar pela janela do quarto, mas não teve sorte. Roberto Carlos o alcançou e disparou 2 tiros certeiros na cabeça, acabando com a vida do homem antes que pudesse pedir perdão. O sangue daquela noite corria frio, sem espaço para arrependimento. A frieza com que agiram impressionou até os investigadores, que mais tarde visitaram a cena. Mas ainda faltava o último dos 5 agressores diretos. Ricardo Souza Lima morava no bairro São Francisco, junto com sua mãe idosa, que foi poupada pelos assassinos. Eram quase 2:30 da madrugada, quando a casa foi invadida. A senhora, assustada, contou depois que os 2 homens encapuzados pareciam conhecer cada canto do lugar. Foram direto ao quarto de Ricardo e o executaram na cama, sem nem deixar ele levantar para lutar. O sertão, que tantas vezes vira a violência, nunca tinha presenciado tamanha determinação. Não era sangue frio por sangue frio. Era justiça de quem foi deixado de lado. Mas José Antônio e Roberto Carlos não pararam nos agressores diretos. A rede que sustentava aquela maldade tinha muitos outros nomes. Às 3:15 da manhã, Antônio Pereira da Silva, comerciante conhecido por emprestar dinheiro a juros que sufocavam os cabras do povo, foi encontrado morto na porta da sua loja. Um único tiro na nuca foi suficiente para calar sua boca, que financiava o crime.
Logo depois, às 4 da manhã, o sargento da Polícia Militar José Carlos Oliveira também caiu, conhecido por suas ligações com criminosos e por receber propina. Foi executado quando saia de casa para assumir o plantão. Naquela noite, a justiça não teve dó nem pena. O sertão assistiu a uma resposta violenta, feita por dois homens que perderam tudo, mas não perderam a coragem. O Uauá amanheceria diferente, marcada para sempre pela noite em que a vingança falou mais alto que o medo. A cidade inteira ficaria em silêncio, tentando entender até onde a sede de justiça pode levar. O sertão em silêncio e a cidade em choque. O sol se levantava devagar, derramando seu dourado sobre a terra seca e rachada do sertão baiano. Mas naquela manhã em Uauá, a luz do amanhecer não trazia paz nem alívio. Era como se o próprio céu estivesse pesado, carregando junto o peso do que aconteceu durante a noite. Uma noite que ficaria gravada na memória do povo. Um marco de dor e revolta que nunca mais se apagaria. Pelas ruas da cidade, o burburinho se espalhava rápido, como fogo em pasto seco. Os moradores, ainda embrutecidos pelo medo e pela incredulidade, começaram a sair de suas casas, reunindo-se em grupos pequenos, trocando sussurros e olhares desconfiados. A notícia corria de boca em boca, carregada de uma mistura de medo, revolta e um sentimento estranho de respeito. 11 corpos espalhados por diferentes cantos da cidade. 11 vidas que se foram de maneira violenta, deixando para trás famílias dilaceradas e um povo que não sabia como reagir diante daquela tragédia. O sertão, que já era conhecido pela dureza da vida, agora carregava também a marca daquela noite sangrenta. No meio do povo simples e trabalhador, a sensação era de que algo mudou para sempre. As casas que antes pareciam tão seguras, agora pareciam mais frágeis. E o silêncio que dominava as ruas era diferente. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio da tensão, da espera por algo que ninguém sabia o que era. A polícia local, com poucos homens e recursos limitados, foi pega de surpresa. As investigações começaram rapidamente, mas o cenário era complicado demais para a pequena delegacia. A precisão dos crimes, a frieza com que foram cometidos, tudo indicava que ali não se tratava de uma briga comum, mas de um recado forte, uma resposta à altura da violência que durante meses atormentava a cidade. Enquanto isso, a cidade vivia uma divisão silenciosa. Uns viam José Antônio e Roberto Carlos como justiceiros, homens que tomaram para si a missão que a lei não cumpriu. Outros os viam como assassinos perigosos que cruzaram a linha da lei e da moralidade. Entre essas opiniões, o respeito era unânime. Ninguém podia negar a coragem daqueles dois homens que enfrentaram o monstro que por tanto tempo assombrou o Uauá. Na praça principal, grupos de moradores se formavam para conversar, trocar informações e tentar entender o que estava acontecendo. Histórias, boatos e versões diferentes se misturavam. Alguns falavam que a vingança era justa, outros temiam uma nova onda de violência, um ciclo que poderia nunca acabar. Por outro lado, as famílias das vítimas viviam um luto profundo. O sofrimento misturava-se com a revolta pela demora da justiça formal e pela sensação de que a violência, mesmo que extrema, não apagava a dor nem trazia paz. Muitas dessas famílias começaram a questionar o sistema, a política local e, por outro lado, as famílias das vítimas viviam um luto profundo. O sofrimento misturava-se com a revolta pela demora da justiça formal e pela sensação de que a violência, mesmo que extrema, não apagava a dor nem trazia paz. Muitas dessas famílias começaram a questionar o sistema, a política local e a própria segurança do sertão. O clima na cidade era de tensão
e incerteza. O medo que antes ficava escondido nos cantos das ruas, agora estava exposto, visível, no olhar das pessoas. Pais apertavam os filhos mais forte, mulheres trancavam as portas mais cedo, e os jovens evitavam sair depois do cair da noite. Enquanto isso, os poucos policiais que restavam tentavam organizar a investigação. O sargento José Carlos Oliveira, executado na mesma noite da vingança, havia sido conhecido por ter ligações nebulosas com os criminosos, o que levantou ainda mais suspeitas sobre o envolvimento de agentes públicos na rede que protegia o crime. A confiança na polícia local despencou. A política da cidade também entrou no foco das atenções. Muitos vereadores e funcionários públicos foram apontados como cúmplices indiretos, seja por omissão, seja por corrupção. O esquema que envolvia agiotagem, tráfico de drogas e proteção aos bandidos estava entranhado nas estruturas, que deveriam garantir segurança e justiça. Os jornais regionais e até alguns veículos nacionais começaram a se interessar pelo caso, trazendo Uauá para o centro das atenções. O que era para ser uma cidade pacata virou símbolo das mazelas que assolam o sertão brasileiro, menos a impunidade, a corrupção e o ciclo cruel da violência. No meio disso tudo, o povo do sertão continuava firme, na luta diária contra a seca, a pobreza e o medo. Muitos sentiram orgulho da coragem de José Antônio e Roberto Carlos, homens simples que fizeram o que poucos teriam coragem de fazer. Outros, porém, temiam as consequências daquela noite sangrenta e o que viria depois. A tensão não se dissipou com o passar dos dias. Pelo contrário, aumentou. O medo de represálias, de novas mortes e de uma escalada de violência pairava sobre a cidade como nuvem negra. Os dias seguintes foram marcados por encontros secretos, conversas de porta fechada e um clima de desconfiança que dominava até as relações mais simples entre vizinhos. Uauá, antes marcada pela tranquilidade do sertão, agora vivia sob a sombra da vingança e da incerteza. Mas apesar do choque e da dor, o povo do sertão mostrava sua força. A vida continuava, lenta e difícil, mas firme. O sertanejo não desiste fácil, e essa história, por mais amarga que fosse, tornou-se parte da memória viva daquela terra, um aviso e um legado para as próximas gerações. A justiça, de um jeito ou de outro, estava sendo cobrada. Talvez não da forma tradicional, mas com o peso das consequências e da coragem de quem não se conforma com a injustiça. Uauá nunca mais seria a mesma, menos a cidade onde a vingança cortou o silêncio da noite e fez ecoar uma voz que antes era sufocada pela impunidade. A justiça dos homens e a sombra da vingança ao sertão não é lugar para esquecer rápido, e muito menos para perdoar fácil. Depois daquela noite que incendiou Uauá, o silêncio voltou, mas carregado de um peso que ninguém sabia bem como carregar. José Antônio e Roberto Carlos viraram lenda, e ao mesmo tempo sombra menos para uns. Heróis que tomaram nas próprias mãos a justiça que faltava. Para outros, assassinos que cruzaram uma linha que jamais deveriam ter atravessado. A cidade continuava dividida. Na feira, no boteco, nas conversas de esquina. Falava-se baixinho sobre o que tinham feito. Uns aprovavam, outros condenavam. Mas todos sabiam que aquela vingança mostrava a face cruel de um sistema que não funciona para quem vive no sertão. O legado dos dois homens era um grito preso, um aviso de que, quando o poder da lei se esgota, a sede de justiça pode transformar homem bom em justiceiro. A dor de perder Maria José não foi esquecida. Ao contrário, virou chama que queimava o peito de quem ficou. Mas a justiça dos homens, aquela com tribunal e juízes, continuava lenta e distante. A rede de corrupção não foi destruída, só sacudida. Alguns dos cúmplices ainda caminhavam pelas ruas
e a sensação de impunidade teimava em permanecer. O sertão sabia que essa história não era só sobre um massacre. Era sobre a luta eterna entre o certo e o errado, a justiça e a vingança. Enquanto isso, a memória de Maria José seguia viva no coração dos que a amavam. Ela virou símbolo de resistência, de uma juventude roubada, mas também de coragem diante do sofrimento. O sertão, com toda a sua dureza, guardava essa história como um aviso e uma promessa. A terra rachada de Uauá continuava a receber o sol e a seca, mas também as histórias que ali acontecem, menos histórias de luta, de dor, mas também de esperança, porque mesmo quando o céu parece desabar, o sertanejo não perde a fé. E assim, a vida segue no sertão, marcada pela sombra da vingança, pela falha da justiça, mas também pela coragem de dois homens que decidiram mudar o destino, mesmo que para isso tivessem que carregar o peso de uma noite sangrenta para sempre.